fora do comum e nós não temos poder para solucionar. Se trabalha-se muito nisso, mas a resposta, a cura, a solução está em Jesus. Então temos que clamar pelo poder dele, temos que clamar por ele, para que ele intervenha. O hino falava até de despertar aquele que dorme, aquecer os frios, e precisamos nesse momento termos uma maior comunhão com Deus. Precisamos buscar mais, precisamos nos entregar mais a ele, pois os dias são difíceis, sim, mas Jesus é a cura. E se temos Jesus, nós temos tudo. O importante é a gente se alinhar com ele, chegar-se a ele, clamar a ele, buscar a ele, pedir o seu poder, a sua intervenção, e ele com certeza há de responder ao nosso clamor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar lendo a leitura oficial desta noite. Peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. E vamos ler só apenas um versículo, que é o texto base, para o que vamos aprender da parte do Senhor nesta noite. Versículo de número 6. Mateus, capítulo 6, e o versículo de número 6. Vamos estar lendo esse texto como base. O texto ele fala de oração. E nesta noite vamos estar falando sobre o benefício, os benefícios da oração. Claro que não vou falar todos. Se a gente for falar os benefícios da oração todos, vamos passar o resto do ano aqui, a chegar a 2022, e não vamos concluir todos os benefícios que encontramos na oração. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém? Poder sentar. Se você quiser aproveitar a oportunidade, já glorifica ao Senhor Jesus, pois ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Olhando esse texto, observando este texto, vamos perceber que Jesus instruindo os seus discípulos, instruindo o povo ali que o seguia, ele fala muito de oração, dá o exemplo de oração, pois Jesus, como Deus, sendo Deus, ele não precisava estar orando, mas ele dá um exemplo. Todas as vezes que há um grande momento, a aparição de Jesus vai fazer um milagre, mas você vai ver aí no texto, ele está dizendo, ele estava no monte orando, ele se recolheu para orar, ele foi orar, ele convidou os discípulos a orar. Sempre Jesus dá o exemplo de estar orando. Em um dado momento, ele até repreende alguns discípulos, dizendo que os discípulos estavam dormindo, e diz, mas rapaz, nem um momento, nem um tempo, nem uma hora vocês conseguem pelejar ou orar comigo. Jesus, ele, na sua passagem na terra, mesmo sendo Deus, ele sentia essa necessidade de orar. Se começarmos a analisar o que é oração, a oração é uma espécie de conversa com Deus. Logo, Jesus orava porque ele conversava com o Pai. No texto, vai estar mencionando que ele ensina que quando for orar, alguém interroga a questão de oração, eles olham, entra no teus aposentos, algumas versões vai dizer no teu quarto, fecha a tua porta e ora em silêncio, em oculto,
em particular, com o negócio você e Deus. E se a gente olhar esse texto, a gente tem algumas indagações. Orar. É errado orar na igreja? É errado orar com outros irmãos? Não. Não é errado. O texto aqui está falando de comunhão, de conversar com o Pai. Que as coisas têm que começar primeiramente em nossa casa, em nosso lar. Havia um costume não tão bom entre os escribas e fariseus, naquela época, que eles iam orar, mas eles oravam em praça pública. Ele orava em voz alta, para que as pessoas que passassem ali, que estivessem transitando naquele local, vissem ele orando, e dissessem: rapaz, que homem de Deus, que homem religioso, olha ele aí orando, pedindo pelo povo. Uma espécie de aparição. Eles queriam mais aparecer, na verdade, do que conversar com Deus. Aí Jesus dá um exemplo de oração, que oração pode ser em nosso quarto, só eu e Deus, não precisa ter muita gente, mas eu não preciso também aparecer, as pessoas não precisam ver que eu estou orando, eu não preciso estar divulgando, porque na oração quem tem que aparecer é Cristo, a petição é para Ele, e Jesus dá este exemplo justamente para que o povo entendesse que oração é um momento de comunhão. Você vai conversar com o Pai, e quanto mais você conversa com o Pai, mais você fica íntimo. Quer ver um exemplo bem claro? Quanto mais você conversa com uma pessoa, mais você vai descobrindo suas virtudes, seus defeitos, mais o elo de amizade vai aumentando. Quando eu não converso com uma determinada pessoa, ou só o cumprimento com a paz do Senhor e amém, eu não tenho amizade com ele. A gente se conhece, somos apenas conhecidos, mas na conversa vai se criando um elo de amizade, um elo de consideração. E quanto mais eu converso, mais eu fico íntimo, e depois eu chamo de amigo, de irmão, e a gente começa a caminhar junto, porque há uma intimidade na conversa. Da mesma forma, Deus quer ter amizade e intimidade conosco. Ele quer conversar conosco. Eu preciso conversar com Deus, e Ele vai falar ao meu coração. Vamos nos tornarmos cada dia mais amigos. E amigo faz de tudo para que o outro esteja bem. Imagina eu conversando com Deus agora e contando todos os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas frustrações. Deus, meu amigo, que temos uma grande amizade, conversamos sempre, com certeza Ele, quem tem todo o poder para resolver a minha causa, Ele vai estar fazendo, porque Ele também tem essa amizade comigo. Então Jesus, Ele justamente faz isso. Ele diz assim: não é errado orar em público, não. É errado eu orar para aparecer, para demonstrar uma santidade que eu não tenho. Não é errado orar na igreja, não. Já demos um exemplo aqui, passamos aqui meia hora, mais ou menos aí, orando ao Senhor, conversando com Ele. E detalhe, existem pessoas hoje que não conversaram com Deus. Aí vem na igreja, e na igreja a gente tem essa oportunidade de conversar com Deus. O dia é tão corrido, eu não vou criticar quem não orou, mas é tão corrido, a gente chega na igreja, a igreja é um local propício. Um local que ninguém vai nos incomodar. Um local que ninguém vai dizer assim: a irmã está orando para aparecer. Não, ela está orando porque precisa, e aqui é o local de oração. Então quando a gente for orar, a gente tem que orar em nosso quarto, orar na igreja, orar no monte, orar numa floresta como os antigos oravam, na caverna. Não importa onde você vai orar, o importante é que você converse com Deus, que você mantenha esse vínculo de amizade com Deus, pois precisamos cada dia mais estarmos próximos de Deus. Separei aqui alguns benefícios da oração,
E eu gostaria que você acompanhasse nesta noite para a gente estar colocando essa palavra em nosso coração e também estarmos praticando alguns benefícios na oração. Pois na oração a gente só tem a ganhar. Não perdemos nada na oração. Só temos a ganhar. Perdemos quando não oramos. O hino que louvamos agora há pouco fala para Deus aquecer, aquece os frios, aquece aqueles que não oram. Aquece, Deus, desperta. E detalhe, irmãos, estamos vivendo um tempo tão difícil no mundo, não só no Brasil, que o correto era se a gente pudesse orar 24 horas. Não só por mim, mas por tantos que precisam, que carecem de nossas orações. Então, o correto, se pudéssemos, era orar 24 horas, o tempo todo conversando com Deus. E sim, traria muito benefício, não só para a nossa vida, mas para a vida de muitos na oração. Então, o primeiro benefício na oração que quero trazer aqui nesta noite é que a oração, veja a importância da oração, a oração muda a história de vida daquele que ora. Uma simples oração, e não precisa ser aquela oração, como eu falei, para aparecer como os escribas e fariseus faziam, não. Uma oração sincera muda a história de vida. Eu não sei como você está, eu não sei o que está acontecendo na tua casa, eu não sei o que está acontecendo na tua família, na tua parentela, mas uma oração tua, por determinada causa, pode resolver por completo, acalmar a tempestade, mudar os planos de alguém, mudar a vida de alguém pela oração. Eu me lembro que na minha infância, pré-adolescência, adolescente tem esse negócio de querer ser revoltoso, e eu comecei a dar uns trabalhos à minha mãe, e certa feita eu lembro como hoje, eu cheguei de madrugada em casa, e ela estava sentada, lá na nossa casa em Cajurucê, que é uma vila, tinha uma calçadinha, ela sentada na calçada, 3h pouca da manhã, esperando que eu voltasse. E quando eu voltei, cheguei da noitada, eu ainda tratei mal a minha mãe. Mas a resposta da minha mãe foi fenomenal naquele dia. Ela poderia ter partido para cima de mim, ter dado umas tapas, sou filho, mas ela disse para mim, eu estou orando por você. Minha mãe disse, eu estou orando por você. E a minha vida mudou, pois o inimigo tinha traçado, tinha arquitetado um plano diferente para mim, mas pela oração da minha mãe, eu estou vivo aqui hoje, porque a oração muda a história de vida. Na Bíblia temos um exemplo de um homem que eu não vi, se tiver eu não vi, em outro livro ou em outros versículos, mas apenas 2 versículos, uma oração que este homem faz e a vida dele muda por completo por causa da oração. 1 Crônicas, capítulo de número 4, e o versículo de número 9 e o 10. Diz assim, olha. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe o chamou de Jabes, pois, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo, ele fez uma oração, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos, ou as minhas propriedades, ou as minhas terras ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que o que do mal não seja afligido. Ele estava na oração, aí o final é interessante, ele diz assim, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido.
Se você observar esses dois versículos, vai falar de um homem chamado Jabes. O nome Jabes, na sua tradução, já quer dizer causador de dores. Existia uma cultura judaica que os pais colocavam no filho um nome que retratasse uma situação, uma vitória, um momento ou uma profecia para aquele. A mãe de Jabes sofreu para dar à luz. O texto vai dizer que com dores ela o concebeu. E esse nome foi justamente dado a ele porque ele concedeu dores. Mas há um detalhe aqui. A própria mãe de Jabes profetizou para a vida dele, colocando este nome, que ele seria um causador de dores, não só no parto, mas a sua vida era causar dores a outras pessoas. Jabes poderia abraçar a profecia da mãe, o que já foi determinado, ele era causador de dores. Eu imagino esta criança, no tempo de criança crescendo, eu imagino o que ele era perseguido, o que falavam dele, aonde ele chegava, alguém dizia assim, ó, já veio o causador de dores. Mas um momento, Jabes para, e você vai ver que o versículo inicia, o versículo 9 dizendo assim, que ele foi o mais ilustre, o maior, o que foi mais bem sucedido. E os dois versículos em diante, vai detalhar um resumo da sua vida. Ele vai dizer assim, olha, ele foi o mais ilustre de seus irmãos, mas por quê? Mas em um dado momento, ele clamou. Para se clamar, tem que estar orando. E ele falou com Deus. E a oração dele não é oração daquelas mais fervorosas. Ele só diz assim, olha Deus, se tu me abençoares, aumentares os meus ter, me livrais do mal, se tua mão for comigo. Note que o versículo 10 não termina a oração de Jabes. E logo vem uma resposta, diz assim, e Deus concedeu o que ele havia pedido. O versículo 9 diz assim, ele foi o mais ilustre. Poderia ser o causador de dores, poderia ser a ovelha negra da família, mas na sua oração, Deus mudou a sua trajetória de vida. Mesmo alguém ou a mãe profetizando que ele ia causar dor, Deus concedeu o desejo do coração dele, porque ele orou. Como tem sido a tua oração? O que você tem apresentado a Deus? Porque às vezes a gente quer que Deus faça tanta coisa, mas não pedimos a Deus. E Deus quer ouvir de você. Deus quer comunhão contigo, diálogo contigo, aumentar a amizade, estreitar esse tempo que a gente perde não falando com Ele. Ele quer ter mais intimidade conosco. E quem sabe nas nossas orações, Deus vai estar mudando a história da vida de alguém que já está bem longe do caminho do Senhor, mas a nossa oração, apresentando a Deus, pedindo a Ele, Deus está mudando pelo simples fato de estarmos conversando e pedindo a Ele. Pois a oração tem poder para mudar a história de vida. Eu sei que há pessoas na nossa família que estão vivas hoje porque nós temos orado. O inimigo não cefou a vida de alguém porque nós temos orado. Ah, mas a pessoa é causadora de dor, essa pessoa não quer nada com Jesus, essa pessoa quer destruir todo mundo, mas as nossas orações, pelas nossas orações, Deus tem poupado alguém e tem planejado outro final, porque estamos orando. Então precisamos orar mais, irmãos. Quer solução? Busque mais. Quer resposta? Busque mais. Quer intervenção de Deus? Fale com Ele, busque a Ele.
fecha a tua porta no teu quarto, na cozinha, na igreja, no monte, como eu já falei aqui, não importa. No caminho para o trabalho, no caminho para a escola, para a faculdade, indo fazer compra, converse com Ele. Você não está ali para aparecer para ninguém, mas vá conversando com Jesus, orando a Ele, conversando com Ele, e Ele vai conceder o desejo do nosso coração. Mas através da oração. A única forma de conversar com Deus é na nossa oração. Temos acesso 24 horas para conversar com Ele. Deus nunca vai estar ocupado para não te ouvir. Às vezes você pode procurar alguém e dizer assim: olha, quero conversar contigo, olha, a minha agenda está cheia, daqui a um mês, daqui a uma semana, amanhã à noite tu vai lá em casa, hoje eu não posso te atender. Mas Deus está pronto a ouvir. E as portas do céu estão abertas para abençoar. Primeiro benefício da oração é uma mudança de história na vida. Deus muda história de vida. Eu quero profetizar nesta noite em nome de Jesus, que não importa o caminho que os teus estão tomando, Deus vai mudar a história de vida. Aleluias. Deus está mudando a história da vida de alguém nesta noite pelas tuas orações. Alguém disse assim: está perdido, não tem mais jeito, só a morte para levar logo e parar de aperrear, parar de causar dores. Mas Deus está mudando a história da vida dos teus, pois tu estás orando, pedindo. Continua a orar, buscar a Deus, Deus vai fazer. Aleluias. Segundo lugar, a oração preserva e dá livramento de morte. Oração preserva a vida e dá livramento de morte. Como assim? Oração? Uma oração preserva não só a nossa vida, mas a vida de outros, e dá livramento de morte. Existe um costume nosso que quando vamos sair de casa, oramos. Às vezes vamos, voltamos e nada aconteceu, né? Mas nada aconteceu porque a gente não viu. Mas com certeza o inimigo quis tirar a tua vida. Mas o simples fato da gente orar, Deus, Ele tem aplanado nossos caminhos, dado livramento de morte, nos preservando em vida pela nossa oração. Ah, mas tem exemplo disso? Tenho. Um homem na Bíblia chamado Daniel. Daniel, a partir do versículo 6, capítulo 6, versículo 7 diante, você vai ver uma história que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes. Ainda é pouco. Tem crente que não ora, passa aí uma semana, um mês sem orar. Daniel orava 3 vezes ao dia. Preservar a vida e livramento de morte. Há um edital, cria-se uma lei, e que ninguém pode pedir nada a outro Deus. Com esse edital, com essa nova lei, se Daniel fosse outro tipo de crente, ele dizia assim: olha, Deus, não vou orar mais não, porque sabe aí que se eu for pego orando, eu vou ser morto, jogado na cova de leões, então assim eu não vou orar não. Não. Daniel escuta o edito e diz assim: mas eu vou continuar orando. 3 vezes ao dia eu vou orar sim. Ele é pego em flagrante orando, leva ao rei, e a condenação para aquele que está pedindo algo a outro Deus, que não seja os dele, seria a pena de morte, devorado por leões. Daniel é jogado na cova dos leões. Passa a noite
No outro dia o rei vai procurar para saber se o que tinha ocorrido, e Daniel está lá, dentro da cova, não foi devorado sequer um arranhão. Oração da livramento de morte. Há um detalhe que precisamos observar nesse texto. Daniel orava 3 vezes ao dia. E mesmo assim, foi jogado na cova dos leões. Se ele não orasse, orava 3 vezes ao dia e mesmo assim foi jogado na cova do leão. E se ele não orasse, se ele não tivesse comunhão com Deus, se ele não tivesse intimidade, se ele não fosse um homem voltado ao Senhor, teria sido devorado. Mas por ele orar, ser um homem de oração, Deus honrou o compromisso. Eu imagino Deus olhando assim, meu amigo, conversa comigo todos os dias, 3 vezes ao dia. O leão não toca nele. Quando eu trago isso para nós, como exemplo, eu imagino como tem crentes ainda por aí que não ora. Aí passa por tanta coisa, Deus, por que eu estou passando por isso? Não ora. Daniel orava 3 vezes e mesmo assim era perseguido, caluniado, jurado de morte, alguém queria derrubá-lo 3 vezes ao dia. Imagine quem não ora. Daniel teve livramento de morte porque orava. Há um detalhe. Na minha adolescência, eu não sei se ainda tem esse comentário na igreja, mas os mais pentecostais costumavam chamar aqueles crentes que não ora de crente cru. Ah, mas aquele ali é um cru, não ora não. Já o crente que ora é crente fervoroso, no fogo, assado, né? Leão não come carne assada. Na savana, o leão não procura, mata um animal e diz, não, tem que assar para eu comer. Não, ele come carne crua. No edito, quando é tirado Daniel da cova dos leões, que não sofreu nenhum arranhão, o rei, para punir aqueles acusadores, joga os mesmos na cova dos leões. Diz a Bíblia que antes que ele tocasse ao chão, a cova é uma espécie de caverna com abertura superior e jogava de cima para baixo. Antes que aqueles homens caíssem no fundo da caverna, no local onde o leão estava, no ar. É a Bíblia que diz, no ar. Os leões já estavam atacando e estraçalhando todos. Porque não oravam. Já com Daniel foi diferente. Daniel, eu imagino no íntimo dos leões, os leões sentindo o cheiro de Daniel. Isso não tem cheiro de carne não. Isso aí não é comida não. Isso aí a gente não toca. Isso aí não foi liberado pelo mestre. Não foi liberado pelo dono do mundo. Mas já os outros foram devorados. Mas Daniel orava. Precisamos colocar em nosso coração o desejo de buscar a Deus o tempo todo. Em todo o tempo. Qualquer momento disponível, a gente está orando. Terceiro lugar. A oração restaura famílias e nações. Olha o poder da oração. A oração restaura famílias, que não importa se é uma família de 2 ou 1000, e restaura nações. O texto, se você quiser ler, é Êxodo, capítulo número 10, versículo de 1 a 4. Êxodo, capítulo número 10, versículo 1 ao 4. Deixa eu ver. O que é que diz? Êxodo 10. E, orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e
prontamente diante do Senhor, na casa de Deus, ajuntou-se a ele Israel, muito grande congregação de homens, mulheres e crianças, porque o povo chorava com grande choro. Versículo 1. Se você retornar para o capítulo 9, você vai ver uma história interessante. Esdras, ele vem cativo da Babilônia, com um povo que decidiu sair da Babilônia e voltar, estavam sendo libertados. Mas quando Esdras chega em Jerusalém, ele percebe que aquele povo que voltou com ele e outros que estavam em Jerusalém seguiram com a sua vida, e havia uma proibição de Deus. Deus dizia assim: olha, não é para misturar o povo. Mas muitos homens de Israel casaram com mulheres de outros povos, e era proibido por Deus. Esdras vê a situação, e ele tinha condições e liberdade para repreender o povo, para chamar a atenção do povo e dizer: vocês estão errados. Mas Esdras diz assim: não vou chamar a atenção de ninguém, não vou bater em ninguém, não vou amaldiçoar ninguém, não. O texto vai relatar que Esdras pega a sua capa, coloca no meio da praça, 5 da manhã, dobra seu joelho e começa a orar. Quando aqueles homens e mulheres acordam de manhã, já vê Esdras orando. Vão trabalhar, vão tocar a sua vida. 1h da tarde, um sol escaldante, Esdras orando. 17h, o povo voltando dali, está lá Esdras orando. Aí alguém já olha assim: isso é um louco, passou o dia todinho aí orando nesse sol quente, vai morrer de insolação. Ou dizendo assim: rapaz, o que é que ele está fazendo, o que é que ele está pedindo a Deus? Aí alguém tem a brilhante ideia de ir lá e escutar a oração dele. Quando chega perto de Esdras, a oração de Esdras é dizer assim: Deus, perdoa esse povo. Não faz nada contra ele não, apenas perdoa, Deus. E quando alguém escuta isso, volta a multidão e diz assim: rapaz, tu não sabe o que está acontecendo. Alguém diz assim: não, eu sei, ele está orando. Sim, ele está orando, mas não está orando por ele não, está orando por nós. Ele está pedindo a Deus para Deus perdoar a gente. Aí outro mais ousado assim: mas perdoar por quê? Nós quebramos a aliança com Deus. Nós casamos com mulheres estranhas, nós constituindo família misturada com outro povo. E ele está pedindo para Deus perdoar. Nós somos a nação escolhida por Deus e precisa de uma restauração. E quando alguém fala isso aí, é contaminado todo mundo, e as pessoas começam a colocar a mão na consciência e dizer assim: mas rapaz, a gente está errado mesmo. Ele está orando por nós. Nós era que pode estar lá pedindo a Deus misericórdia. De repente alguém chega para Esdras, chama mais outros e diz assim: para de orar, para de chorar, nós estamos contigo neste negócio. Nós vamos dispensar as mulheres de outros povos, vamos voltar à nossa família, vamos ser a nação que Deus quer que nós sejamos. A história de Israel começa a mudar pela oração de um homem que se prontificou a pedir a Deus. Olha, tem coisa que você pode fazer, que você pode resolver, mas tem coisas que é com Jesus. Então não adianta você passar os pés pela mão. Procura Jesus, ora Ele e Ele há de resolver. Aleluias, aleluias. Temos livre acesso com Deus. As tuas orações têm sido ouvidas. Deus vai entrar com resposta. Mas o que você tem que fazer? Continua orando. O tempo vai chegar. Existe um tempo para tudo. Existe um tempo para tudo. Mas uma coisa é certa: Deus pode resolver a tua causa. Glória a Deus. Quarto e último. A oração traz comunhão e tem
participação com a salvação. Porque não adianta, irmão, você ser crente há 20 anos, 30 anos, 50 anos, e naquele grande dia você não está. Não adianta eu ter tanto tempo na igreja, ter tanto cargo na igreja, e quando a trombeta tocar, eu não ouvir. Não adianta. A oração não traz salvação, mas ela tem parte. Tem parte. Livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, vai contar a história de um homem que é um dos maiores destaques da Bíblia. E ele não fez muita coisa. Um homem chamado Enoque. Diz a Bíblia que Enoque andava com Deus. Mas quando se anda com alguém, a tendência é conversar. Ninguém anda com uma pessoa, vai fazer uma grande viagem, mudo. Alguma coisa vai se falar. Enoque andava com Deus. Eu falei de oração, e oração é uma espécie de conversa com Deus. É a forma que a gente tem de conversar com Deus, conversar com o Pai. Enoque conversava com Deus. Logo eu entendo que Enoque era um homem de oração, porque é conversa. Para conversar com Deus tem que ter muita comunhão. E ele andava com Deus. Em um determinado momento, Deus o tomou para si. Porque quanto mais ele tem parte com salvação, eu vou dizer a você porque tem parte com salvação. Porque quando você é amigo de alguém, você costuma saber o que lhe deixa chateado, o que ele gosta, o que não pode dizer para ele. Você tem intimidade. Para chegar ao céu, a gente vai ter que abrir mão do pecado, se esquivar do mal, a gente vai ter que andar diferente das pessoas que andam no mundo, das pessoas do mundo. A gente tem que ser um exemplo aqui na terra. E a gente precisa ter comunhão com Deus, a gente precisa conversar com Deus para saber realmente o que Ele não gosta, o que Ele não se agrada. E como se conversa com Deus? Na oração. Enoque é tomado para si, para Deus. E eu imagino, quem sabe, Enoque conversando com Deus no caminho e contando o que tem acontecido, o que Deus tem feito na vida dele. Olha Deus, tu trabalhasse assim, contando, e de repente Enoque não está mais na terra, e quem sabe ele caminhando e já começa a ver a terra, e sem entender, quem sabe o que aconteceu, e Deus dizendo para ele: não, você está agora comigo, pois o meu amigo tem que estar do meu lado. A gente tem livre acesso para estar do lado de Deus nesta noite, conversando com Ele. E dizendo para Deus: olha Deus, eu estou passando por isso, eu não suporto isso, me ajuda nessa situação, o que é que eu posso fazer para te agradar? Tem parte a oração, tem parte sim com a salvação. Só vamos chegar lá se formos amigos de Deus, só vamos chegar lá se nos desviarmos do mal, só vamos chegar lá se tivermos comunhão com Ele. Então, a oração, um dos seus benefícios é a salvação. Eu preciso estar orando para chegar lá no céu, meu irmão. Eu preciso estar andando de joelho aqui na terra, conversando com Ele, dizendo: olha Deus, eu preciso, muda a minha vida, muda a minha história, me dá livramento, me preserva a vida. Na oração. Oração. 4 pontos. Tem mais? Tem, irmão. Mas não dá para a gente seguir. 4 pontos. A oração pode mudar a história de vida. A oração preserva a vida e dá livramento de morte. A oração restaura famílias e nações. Eu não sei se você está orando o suficiente ou não está orando. Não estou aqui para criticar ninguém. Mas comece a dar uma atenção maior na oração. Comece a apresentar a Deus. Não queira fazer não. Deixa para Ele. Em 4ª, a oração, ela tem parte com a salvação. E eu quero encerrar com um texto, se eu não me engano, 2 Crônicas, capítulo 7.
e o versículo 14. Diz assim, ó: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A solução para o mundo hoje, não quero aqui tirar essa esperança de ninguém, mas a solução para o mundo hoje não é vacina, não é remédio, não é os políticos, não é o médico fulano de tal que tem um vasto conhecimento, que fez pesquisa, não é o jornalista. A solução para o que o mundo está vivendo hoje é Jesus. E pode vir essa solução através de nós. O texto vai dizer: se o meu povo, quem é o povo de Deus? Somos nós. Se humilhar, orar, buscar a sua face, se converter dos maus caminhos, já vai para o povo que está fora. Deus ouvirá do céu. Mas para isso eu preciso me humilhar e orar. Tanta gente batendo cabeça aí, tantos presidentes aí perdidos, o povo aí se degradando, um acusando o outro, as nações aí perecendo, tanta gente. E a solução é basta a gente orar, buscar a Deus, intimidade com Ele, pedir a Ele, clamar a Ele. Ele vai ouvir dos céus e sarar a nossa terra. Aleluias. Mas de quem depende isso? Do povo de Deus. Depende de mim, depende de você orarmos. Irmão Elias, mas eu estou orando muito. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo assim, foi jogado na cova dos leões. Mas por ele orar 3 vezes ao dia, ele não foi consumido, porque Deus estava com ele. Eu estou orando 3 vezes ao dia. Ore mais, irmão. Ore 4, ore 5, 6, 7, 10, 100 vezes ao dia. Comece a orar, buscar a Ele, se humilhar a Ele. Ele vai ouvir dos céus e vai sarar a nossa terra. Isso não é eu que digo, não, é a Bíblia que diz. A Bíblia diz que Ele vai ouvir, mas o povo dele precisa orar. Nós precisamos orar. A solução já tem, Jesus. A cura já existe, Jesus. Falta a gente fazer a nossa parte, orar. Só orar. E Deus vai ouvir dos céus. Que nesta noite, irmãos, possamos melhorar na oração. Quem não ora, passe a orar. Quem já ora, melhore. Busque mais. Ore mais. E Deus há de nos ouvir, trazer a resposta, trazer a cura, trazer o livramento, trazer a libertação através da minha e da tua oração. Amém? Vamos ficar.